Olá pessoal, tudo bem? Um abraço para vocês todos aí do canal, participem, curtam a página, ativem o sininho para receberem as atualizações. Também podem me acompanhar nas minhas outras redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, em especial aqui no YouTube. Agora fazendo esses vídeos de uma forma mais regular, espero falar de vários assuntos. E eu aguardo a sugestão de vocês. Venho falar hoje sobre a Libertadores da América. Participação 2018 do futebol brasileiro. 8 times e nenhum chegou na final. Primeiramente, 8 participantes foi um recorde em toda a Libertadores. Jamais o futebol brasileiro colocou tantos participantes em uma edição. Para começo de conversa, para mim isso é o exagero. A primeira edição da Libertadores da América, em 1960, teve 7 participantes. Aí tivemos outras com 12, com 14, com 18, aí só foi aumentando. Eu acho que é muita gente para participar dessa competição, muito time. Teria que ser uma competição mais selecionada, colocando os 2 melhores, por exemplo, de cada país. Já estava mais do que o suficiente. Acaba banalizando as vagas. A Libertadores da América é para descobrir qual é o melhor time do continente. E é uma competição que tem que reunir os melhores de cada país. Vamos supor, olha só, Chapecoense, por exemplo, que ficou na primeira fase da competição, na fase pré-Libertadores, logo na primeira. Foi desclassificada, ficou longe da fase de grupos. Com todo respeito, pela temporada que fez em 2017, não merecia participar dessa competição. Outro foi o Vasco, que participou das 2 etapas da pré-Libertadores e chegou à fase de grupos e foi o único time brasileiro que não se classificou. O Vasco merecia, gente, cá entre nós, merecia participar da Libertadores da América? É um absurdo essa situação. Eu acho que tem que selecionar um pouco mais. Mas tudo bem, eu não tem esse poder. Eu acho que essa sugestão jamais será aceita. Então, quanto mais a Conmebol quer o apoio dos países, das outras confederações, eles vão aumentando as vagas, aí vai espremendo os campeonatos nacionais de cada país, no caso do Brasil, espreme os estaduais, e por aí vai. Eles só vão aumentando o calendário. Ok. Então tá, participação brasileira na Libertadores. Não chegou na final. E aí, merece ser repensado? Por ter chegado dentro de campo aí 2 equipes argentinas na final da competição? O futebol brasileiro tem que ter um sinal de alerta diante disso? Gente, eu acredito que nem tanto. Vamos relembrar aqui essa situação. Já falei aqui, por exemplo, da Chapecoense, que ficou na primeira pré-Libertadores. Depois o Vasco. Gente, foi longe demais. Na sequência, o mata-mata com os outros times. O Santos colocou um jogador suspenso contra o Independiente. Acabou perdendo no tapetão a vaga. Dava para ir mais longe da competição, apesar de todos os problemas que o Santos teve. Então aí já não é um problema de tática, de repensar o futebol brasileiro, não. O Corinthians foi eliminado pelo Colo-Colo. 2 jogos equilibrados, perdeu porque tomou um gol em casa. Foi nessa diferença. No agregado ficou 2-2. Então o Corinthians eliminado pelo Colo-Colo. O Cruzeiro tirou o Flamengo. 2 brasileiros se enfrentaram. Ok. Depois o Cruzeiro foi eliminado pelo Boca Juniors. Em 2 jogos bastante equilibrados, em que o Cruzeiro foi prejudicado pelo VAR. A arbitragem interpretou erroneamente o lance lá, o Dedé foi expulso, depois que o Dedé foi expulso, o time tomou mais um gol, perdeu 2-0 e a vaca foi para o brejo. Então o Cruzeiro poderia ter eliminado a equipe do Boca Juniors. O Palmeiras, melhor campanha da primeira fase disparado, aí depois enfrentou o Cerro Porteño, ganhou com facilidade lá, complicou o jogo de volta porque o Felipe Melo foi expulso. Depois passou de passagem, atropelou o Colo-Colo. Pois é, o Palmeiras era uma equipe que teria condições de conquistar o título. E o Grêmio passou nos pênaltis contra o Estudiantes, atropelou o Atlético Tucumã, que era muito temido, 6-0 no agregado, e acabou ficando fora no jogo contra o River Plate.
Eu sinto que, primeiro, nós temos que dar méritos aos adversários. Os que chegaram na semifinal, River e Boca. Duas grandes equipes do futebol sul-americano e que têm que ser respeitadas. Que tem tradição, que tem camisa, que tem bons jogadores, que pagam bem os seus atletas, que tem bom investimento, que tem bons patrocinadores, assim como é no futebol brasileiro. Então não existe nenhum alarmismo. Não é nenhum trauma ter ficado fora da final da Libertadores, não. Poderia ter dado uma final brasileira, não deu por detalhes. Então, não é nenhum trauma pós um 7-1, por exemplo, em que tudo seja repensado. Eu acho que o futebol brasileiro ele está procurando trilhar o caminho certo, mantendo treinadores por muito tempo, no caso do Grêmio. Agora eles querem manter por muito tempo aí o Felipão e seguir esse tipo de trabalho que o River fez, por exemplo, com o seu treinador, que já está lá há mais de 3 anos, que é o Galhardo, com o treinador do Boca, o Schelotto, que está há mais de 2 anos. Eles também mudam muito os jogadores, então às vezes problemas de planejamento existe aqui, existe lá também. Então, tudo normal, gente. Nada de preocupação em relação ao futebol brasileiro ter ficado fora da decisão da Libertadores da América 2018. Um abraço, galera.